Então, olá, boa tarde. Sou a Aline. Hoje eu vou apresentar o seminário intitulado Alfabetização em Gaia, Contribuições de Práticas Educativas Contextualizadas no Ensino de Química e Ciências. Eu conto com a orientação, então, da Prof. Carla e da Prof. Camila. Meu estudo está inserido na área de concentração do ensino de Química, no qual eu sigo a pesquisa na linha de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Aqui eu trouxe um breve roteiro, em que inicialmente nós temos a introdução, com alguns aspectos importantes para compreender um pouco mais da temática, Seguimos com uma fala sobre as atuais demandas, as atuais demandas nas quais a gente está inserido. Vou trazer um pouquinho também sobre o processo educacional e os aspectos do que hoje a gente denomina ensino tradicional. E, nesse sentido, uma inserção da perspectiva da educação ambiental. Apresentarei um pouquinho também sobre as metodologias de ensino, as possibilidades e as necessidades de uma efetiva inserção desse viés ambiental em sala de aula, por meio da construção de materiais didáticos. E, como exemplo de material didático, então, eu resolvi trazer a unidade temática. E, por fim, algumas considerações que vão compreender todo esse processo do fazer docente. Então, introdução. No título da apresentação, eu trouxe o termo Gaia. Mas, afinal, o que é Gaia? Temos aqui uma colocação em que é um macro-organismo que, mais do que ser terra, é Gaia, é um ente vivo, que é também morada comum, casa não apenas nossa, todavia de uma infinidade de seres, que, assim como nós, tem seu destino conectado ao rumo que esse planeta terá. Então, a gente pode definir Gaia como sendo a nossa mãe terra, a nossa casa comum. Gaia também é o antigo nome grego dado para a Terra, tá? E vale ressaltar que Gaia, sendo a nossa mãe, ela vai nos cuidar, mas ela também vai nos punir quando for necessário, Ela tem um compromisso com todas as formas de vida daqui, e nós não somos os únicos. E de uma maneira muito visível, a gente já vem deixando a nossa mãe brava, Nós já estamos sendo punidos por conta dos nossos atos. E essa punição, ela vem sendo sentida de diferentes maneiras. Por exemplo, tsunamis, terremotos, enchentes, epidemias que estão acontecendo, Esses eventos climáticos muito extremos que acabam acarretando em milhares de mortes. Isso tudo já é reflexo das nossas ações, E nessa ideia, nós temos uma colocação de Leonardo Boff, em que diz que a Terra, ou Gaia, é um planeta com imenso equilíbrio e espantosa dosagem de todos os elementos benfazejos para a vida. Ou seja, esse grande, incrível organismo vivo, teve, ou no caso já teve, essa capacidade de se fazer, de se refazer constantemente, seguindo seus fluxos naturais, de uma maneira equilibrada. Mas, infelizmente, por conta das nossas ações, atitudes aqui na Terra, não respeitando mais os limites que a nossa casa tem, a gente já não pode mais dizer que ela é tão sustentável assim, Então, desse modo, a gente precisa criar urgentemente novos paradigmas de civilização, de pensamentos, E para isso, a educação é um meio possível para atingir essas mudanças que a gente tanto deseja. Eu resolvi trazer uma dinâmica um pouco diferente em alguns pontos da apresentação, que conforme eu mostrar alguma ideia, algum conceito, eu vou trazer uma indicação de livro que vá ao encontro dessas ideias, E que são obras nas quais eu já li, já estudei, já tive a oportunidade de conhecê-las melhor e que acredito serem bem válidas e interessantes para compartilhar. E nesse caso, eu trouxe a obra do Leonardo Boff, Sustentabilidade, o que é o que não é. Leonardo Boff, então, que é um dos grandes nomes, seguidores e estudiosos da teoria de Gaia também. Seguindo, então, como eu falei anteriormente, a educação, o processo de fazer educação é que a gente pode atingir as mudanças que a gente almeja, E que, acima de tudo, a gente necessita. Isso acontece pois a educação é uma constante troca, Troca de saberes, trocas de experiências, que ocorre entre o professor e o estudante e o professor, E eles com o meio social no qual estão inseridos e atuando como sujeitos ativos. Para uma educação em Gaia, para uma educação que nos prepare para atuar de uma forma crítica, de uma forma responsável sobre o mundo,
a gente necessita, por meio dessas trocas de saberes e experiências, desenvolver alguns outros pontos, né, para uma efetiva renovação de atitudes. Claro, sempre lembrando que são todas interligadas, né, e que isso que vai auxiliar numa formação integral dos estudantes, os tornando cidadãos críticos, conscientes e transformadores. Alguns pontos que podem ser citados aqui é a sensibilização, né, que podemos até dizer que é a chave de tudo, pois quando algo nos tocar, né, nos tocar de uma forma mais especial, é aí que a gente vai conseguir abrir os nossos olhos, vamos observar e desejar e buscar uma mudança, né? E assim realizar uma releitura do mundo para compreender quais as mudanças realmente são necessárias acontecer, né? Tem-se aí a criticidade em saber avaliar essas situações, né? Essas situações que nos cercam e agir de uma maneira mais consciente, mais responsável sobre cada uma delas. Isso tudo vai acontecer por meio da nossa ação, reflexão, ação. Em que no momento que nós agirmos sobre o mundo, nós vamos realizar uma posterior reflexão sobre essa nossa ação inicial e a nossa ação posterior vai ser agida, né? Vai ser reflexo das mudanças que aconteceram nesse momento de reflexão, né? Isso acaba gerando um maior respeito em torno das nossas atitudes frente à nossa Mãe Terra, um maior valor daquilo que carregamos conosco, né? E, por fim, uma transformação, que ela vai ser obtida no momento que todos esses pontos unidos também forem alcançados. Nesse sentido, né, considerando a nossa atual situação, eu vou apresentar talvez o grande motivo pelo qual nos faz ter essa urgência de mudança, essa urgência de transformação. O motivo, né, é a atual crise planetária socioambiental no qual toda a Gaia, toda a raça humana está imersa. Esse colapso, podemos assim chamar, né, ele é reflexo direto do comportamento humano com a Terra, né, com seus recursos e com as demais espécies que aqui habitam. E, né, nós temos que lembrar que essa crise ela vai envolver todos os âmbitos que cercam o ser humano, né? E algumas respostas a ela a gente pode sentir e observar por meio da degradação ambiental, do atual padrão de consumo e produção, o que acarreta numa escassez global, numa acumulação de capital, gerando desigualdade social, fome, pobreza, injustiça social e conflitos étnicos, raciais. E nesse sentido, como próxima indicação, eu trago aqui o livro do Luiz Marques, que apresenta muitos dados, informações extremamente necessárias e chocantes para a gente compreender a nossa atual situação e o que ainda nos espera se continuarmos agindo como estamos agindo, né? E nela, Marques retrata justamente toda essa questão do atual modelo no qual a gente está inserido e como isso já está se voltando contra nós. Como comentei, né? Então, essa crise ela tem relação direta com a ação do homem sobre a Terra. A gente define isso como a era do antropoceno, em que a relação homem-natureza está colapsando, né? E um lado está se sobrepondo ao outro. E podemos dizer, infelizmente, que esse lado que está se sobrepondo é o lado mais destrutivo. Tem um grande nome, um líder indígena chamado Ailton Krenak, que ele tem feito contribuições incríveis, né, sobre essas questões das discussões socioambientais. E em uma de suas falas, em palestras, ele disse a seguinte frase: o homem está comendo a terra. Né? Essa frase resume perfeitamente, mas de maneira muito triste, a situação no qual a gente chegou, né? Aqui também temos uma colocação do Boff, em que traz que um planeta finito não suporta um projeto infinito. E é devido a isso que a gente não pode continuar dessa maneira, né? Caso contrário, o nosso futuro, se é que teremos algum, não será nem um pouco bonito. Para representar essa situação, né, trouxe aqui uma forma um pouco mais didática e uma maneira de refletir, né, um pouco. Eu trouxe essas charges, né, eu vou deixá-las no ar para que cada um pense um pouquinho sobre a mensagem que elas apresentam. Então, na primeira, temos o seguinte fala: o que tem nessa lama, pai? Diz respeito à vida. A outra charge afirma assim:
Às vezes, eu acho que o indício mais óbvio que existem formas de vida inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Aqui eu trouxe mais duas, sendo que a primeira diz: o clima está louco. Sim, o clima. E por fim, uma última que traz um questionamento, né? Vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. E no sentido de mudar os nossos hábitos, eu trouxe essa imagem que representa muito isso, né? A gente está vivendo no mundo do ego, né? Mas a gente precisa nos transformar e transformar a nossa realidade no mundo do eco. Hoje, o homem se considera muito o dono de tudo, o topo da cadeia, o possuidor de todos os bens, né? E está agindo como um destruidor, como um predador nos monstros da própria mãe. Ele está consumindo de uma maneira desenfreada, né, os recursos que temos aqui. Mas o que realmente deve acontecer é o homem se considerar parte disso tudo, né, estando em igualdade e equilíbrio com todas as outras espécies e formas de vida que também habitam o planeta Terra, né? A gente não pode continuar pensando que de um lado tem o homem e do outro a natureza. Que no momento que a gente precisar e que a gente bem entender, nós podemos ir lá e retirar algo dela, como se ela fosse um mero objeto à nossa disposição. Nós somos parte disso tudo, né? E o reflexo vai voltar para nós. Então, é com o auxílio do processo educacional, como eu falei, e do fazer docente, que a gente pode sensibilizar cada vez mais pessoas para que a gente consiga novas formas de pisar sobre a Terra, né? Novas formas de pisar mais leves sobre a Terra. A educação, então, ela vai ocorrer por meio de evoluções, né? No qual a gente pode dizer que o processo educativo ele vai acompanhar as demandas, né? E as evoluções da nossa cultura, né? As demandas que vão se inserindo na nossa sociedade conforme a evolução da nossa cultura. E como é apontado por Amaral nessa citação, em que ele diz que, ao falarmos de cultura, estaremos indubitavelmente nos referindo à humanidade, diferentes povos, nações, grupos humanos, com toda a sua diversidade, riqueza de expressão e criatividade. Toda essa humanidade, então, toda essa cultura existente, ela pode ser passada de geração para geração, mas ela também pode ser criada constantemente, criada e recriada constantemente, né? E o instrumento mais comum para que a cultura se estenda por mais tempo é a educação, assim como também é a educação a responsável por criar essas novas culturas, novos hábitos, novos valores, né? Quando isso se faz necessário. Mas para que isso aconteça, é importante pensar também em novas ações no processo educacional. E um exemplo dessa evolução, que a gente pode citar lá no início de tudo, quando a educação era feita por meio da catequização, né? E era a responsabilidade dos jesuítas. Mas essa educação, na época, né, ela ocorria por meio da transferência de informações de um sujeito para o outro. Enquanto agora, a gente precisa cada vez mais de uma educação que seja transformadora, que seja emancipatória, construída no coletivo, por meio de debates, discussões. Mas a gente ainda tem muito trabalho a fazer, né? Em N aspectos, né? A gente deve buscar novas metodologias de ensinar, pois, querendo ou não, a gente ainda está muito imerso, podemos até assim dizer, na realidade dos jesuítas, né? Nessa transferência de informações, no ensino muito baseado na transmissão. Atualmente, dentro da sala de aula, a gente reconhece muito o que Paulo Freire denomina de educação bancária, na qual o professor ele é tido como aquele detentor dos saberes, e os estudantes as tábulas rasas, em que o docente vai lá, transmite, deposita esses conhecimentos sobre as cabecinhas dos estudantes ali, né? Isso sem contar como um ensino descontextualizado, ele não leva em consideração a realidade social que são inseridos, né? Só pensa em vencer aqueles conteúdos. Ele não dá uma real aplicação, uma real significação ao que está sendo aprendido. Também o ensino fragmentado e linear, né? Pois as disciplinas ainda são trabalhadas de forma muito isolada, sem mostrar a relação direta que possui com outras áreas do conhecimento. Um ensino muito reducionista,
pois reduz o processo de ensino-aprendizagem a meras fórmulas, a memorização, a conteúdos prontos e acabados, o que acaba resultando em um dogmatismo da ciência, principalmente, né? Pois os estudantes tratam aquilo como uma verdade absoluta, pois não sendo algo debatido em sala de aula, não sendo algo discutido, questionado, ele vai levar aquilo como uma verdade, sem abertura a dúvidas e a possíveis rompimentos, né? A gente até pode dizer que o que mais importa é vencer aqueles conteúdos e treinar os estudantes para aplicar o que muitas vezes ele só decorou e não aprendeu efetivamente, né? Nas provas em sala de aula, em provas de vestibular, de Enem. Mas é importante dizer que por mais que a gente veja essa inadequação nessa forma de ensino, não dá para generalizar e dizer que não podemos aproveitar nada dela. Mas né, temos que considerar a nossa atual conjuntura, né? Esse processo de ensino não tem atendido todas as demandas, já não nos prepara da maneira mais adequada. Então, a gente tem que cada vez mais buscar uma educação para o futuro e para o presente, né? E nesse sentido, eu trouxe, então, uma obra do Paulo Freire para representar toda essa parte do pensar e fazer educação, né? Temos aqui a pedagogia da autonomia. Aqui eu também trouxe uma citação do professor Delpino e da professora Frison, que retrata um pouco dessa realidade nas aulas de química, né? Que o ensino tradicional é fruto de um processo histórico de repetição de formas, definições e classificações. Proposta didática aparentemente bem sucedida se o propósito é a memorização de informações. Distribuição de elétrons, estrutura, classificação de substâncias, cálculos químicos, são alguns exemplos característicos dessa proposta. Então, ao tratar a química unicamente do ponto de vista formal, o ensino deixa de lado fenômenos reais, que é o que mais nos interessa, né? E dessa forma, considerando o que eu coloquei acima na citação, percebemos a necessidade também de mudar o processo educativo, para que assim a gente consiga transformar o mundo, né? E temos registros que foi a partir de 1970 que grandes mudanças começaram a acontecer e que acabaram induzindo a nós, como sociedade, a nos questionar sobre possíveis novos caminhos que deveríamos seguir, né? Um dos principais choques para aquela época foi a ênfase que se deu para a questão da finitude dos recursos naturais, né? Devido principalmente ao modo capitalista de produção e os impactos que esse modo gerava, né? E foi o processo educacional, então, como parte direta e atuante na sociedade que também sofreu uma pressão para mudar. Foi aí que a gente percebeu uma necessidade de reorientação, de reformulação também nas propostas de ensino, né, nas formas de ensino. A partir dessa época, as práticas educativas começaram a ser bem mais debatidas, né, a busca por propostas metodológicas mais centradas na transformação de hábitos e atitudes, por exemplo. E né, também se tem a busca pela inserção da discussão de cunho socioambiental, né, que se faz presente por meio da educação ambiental. Aqui eu trouxe uma pequena linha do tempo, né, com os principais acontecimentos que incitaram os debates e auxiliaram na evolução, na inserção desse viés no nosso cotidiano, né? Foi então em 1948 que o termo educação ambiental teve seus primeiros registros. Mas só com o passar dos anos, lá em 1972, quando a gente teve a famosa Conferência de Estocolmo, que podemos dizer que foi o pontapé inicial para se intensificar as discussões ambientais. Pouco tempo depois, também em 77, tivemos a Conferência de Tbilisi, e um dos eventos realizados aqui no nosso país foi a Rio 92, né, que trouxe o Tratado de Educação Ambiental, com o intuito de ter sociedades mais sustentáveis e com maior responsabilidade sobre seus atos. Inúmeros outros eventos aconteceram, né, com o passar dos anos e ao redor do mundo todo. Então, né, com essa intensificação e essa visão necessária de uma formação integral, no nosso país surgiram diversas leis que dão suporte e que fundamentam a educação ambiental. Como exemplo, eu trouxe aqui a Lei 9.795, de abril de 99, né, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, e a Resolução número 2, de junho de 2012,
que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Como citei antes, né? E agora, focando na educação ambiental, podemos dizer que ela possui alguns objetivos, né? Como, por exemplo, a sensibilização, a busca por sentido, por pertencimento a esse meio no qual a gente está inserido, né? Temos a necessidade de uma transformação pessoal e coletiva, para que junto a gente possa viver sempre em harmonia e com um compromisso com Gaia, né? Ter novos comportamentos, novos valores, sempre como pertencentes a esse enorme organismo vivo, que é preciso do nosso cuidado. E uma formação cidadã, né? Que seja capaz de conscientizar, de sensibilizar cada indivíduo que tocar. E nesse sentido, eu trouxe a citação de Salvé, em que ela diz que ela, né, a educação ambiental, nos faz aprender a reabitar coletivamente nossos meios de vida, de modo responsável, em função de valores constantemente esclarecidos e afirmados. Aprender a viver juntos, entre nós humanos e também com outras formas de vida que compartilham e compõem nosso meio ambiente. De uma cultura de consumismo e acumulação, impulsionada por ideias pré-fabricadas, ela pode nos levar a uma cultura de pertencimento, do engajamento crítico, da resistência, da resiliência e da solidariedade. Então, é nessa ideia de cultura de pertencimento, né, baseado na educação ambiental, que a gente, como docente, pode criar diversas oportunidades de uma formação cidadã, né, criando, assim, novas formas de ensinar e aprender. Essa forma, né, a gente pode possibilitar por meio de um ensino contextualizado, que seja cada vez mais capaz de proporcionar a construção do conhecimento, né, que possibilite e acarrete uma aprendizagem efetiva, uma aprendizagem significativa, né, no qual o estudante ele encontre sentido no que está sendo debatido em sala de aula e que consiga aplicar isso em sua realidade, né. Um ponto bem importante é que nós não podemos pensar a contextualização como um exemplo, são coisas diferentes, né? Não podemos reduzir a contextualização ao mero exemplo de uma situação isolada no nosso dia a dia. A gente deve buscar situações reais e, a partir delas, construir e desenvolver os conceitos que já são trabalhados normalmente no ensino de Química e de Ciências, né? E essa situação real que partiu do nosso cotidiano, ela deverá voltar, né, depois de todo o estudo, para o cotidiano, de uma forma prática. E nesse sentido, né, o professor ele precisa pensar numa reorganização curricular, no qual ele contemple novas práticas e metodologias que sejam capazes de, por meio da contextualização, dar sentido ao que está sendo construído. E que o docente consiga também aproveitar esse espaço-tempo da sala de aula, né? Pois a gente sabe o quanto que ele é rico, baseado em todas essas trocas de saberes, experiências e nas inúmeras possibilidades de discussões, reconstruções e ressignificações de ideias. Isso sempre tendo o professor com o papel de mediador nesse processo. Então, nessa ideia de produzir mudanças no ensino, uma das alternativas é a criação de materiais didáticos. Como colocado por Souza aqui, desde o surgimento da humanidade, o homem produz materiais e ferramentas para serem utilizados em suas atividades diárias. E com o passar dos anos, suas técnicas de produção foram melhoradas e ampliadas, culminando em diferentes recursos que temos à disposição para nossas atividades. Na realidade educacional, isso não é diferente, né? A gente produz materiais e, principalmente, materiais que podem ser adaptados constantemente. Temos aqui, então, os materiais didáticos, né? O livro didático, que é o mais comum e conhecido, e um material alternativo, né? Construído pelos próprios professores, que será o nosso foco de agora. No material alternativo, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Onde são utilizadas diferentes estratégias pedagógicas, com uma maior inovação, uma busca pela motivação e interação desses estudantes, né? Para a elaboração desse material, o docente ele precisa fazer uma leitura dessa turma, ele precisa pesquisar o seu ambiente de trabalho. E nisso, buscar estratégias para que esses discentes se tornem o centro do processo, né? Se tornem ativos, os envolvendo diretamente na construção do conhecimento. Como exemplo, então, de material didático, eu trouxe a unidade temática.
A gente inicia com a escolha da temática. E nesse passo, a gente precisa considerar alguns pontos, né? A gente precisa ter a clareza do motivo pelo qual a gente escolheu determinada temática, né? Em que ela precisa ser uma situação real e próxima do contexto dos estudantes, né? Em que valorize a vivência de cada um. E outro ponto, que teria todo um referencial sobre isso, mas eu não vou me deter, é a relação do momento a ser definida a temática. Pode ser escolhida anteriormente pelo professor, considerando, claro, já conhecer a sua turma, ou no momento, em conjunto com todos os estudantes. Temos, então, a unidade temática, que ao produzir, nós precisamos que ela envolva todos os conceitos curriculares que já são normalmente trabalhados, mas agora desenvolver esses conceitos, aliás, de uma maneira mais contextualizada, né, conforme a temática que foi escolhida. E ao construir uma unidade temática, a gente tem que ter em mente a necessidade de uma flexibilidade, né, em que outros sujeitos de outras realidades possam adaptá-las conforme o seu próprio cotidiano. A gente considera também uma duração média mais adequada de 4 semanas, não sendo muito bom ser muito grande ou muito pequena, né? E então, ao final da construção da unidade temática, ela deve possuir um guia do professor, com um detalhamento sobre o desenvolvimento dela, e que servirá também como um orientador do professor no decorrer das atividades. Um guia do estudante, para que ele possa ter uma visão geral de tudo que vai ser desenvolvido. Textos didáticos, né, para ser utilizado como referência ao longo do estudo. Materiais e recursos alternativos. Fica a critério do professor, dependendo quais atividades ele vai desenvolver nas aulas. Mas pode ser filmes, cartazes, slides, documentários. Folhas de trabalho, que é uma forma de explorar estratégias de aprendizagem. E a avaliação, né, que deve ser em forma de vários materiais ao longo do desenvolvimento da unidade, não ser reduzida a uma prova. Esse tipo de material, então, ele apresenta também algumas características, né? O material do professor, ele deve considerar os diferentes níveis de assimilação que a turma tem. Os materiais que serão disponibilizados, eles devem evitar generalizações e afirmativas muito vagas. Se ao trabalhar com temas controversos, né, o material ele deve refletir, deve mostrar respeito por todos eles. Né? A apresentação dos temas de uma forma mais atraente, mas sempre tendo cuidado para utilizá-los de forma adequada. A construção do conhecimento acontece por meio do suporte e mediação do docente. E a avaliação, como eu disse anteriormente, deve ser coerente com os recursos e atividades que foram desenvolvidas ao longo da unidade temática. Não podendo ser só uma prova ao final, né? Que a gente sabe que o conhecimento não é quantificado e sim construído. E por fim, o material do professor, né? Que deve ter os conceitos do currículo contextualizados a algum tema. A fim de considerações, então, pensando nessa elaboração dos materiais, eu coloquei aqui alguns pontos que podem ser evidenciados nessa questão toda, né? A gente tem todos os benefícios que esse tipo de atividade vai acarretar para os docentes, trazendo uma maior autonomia dentro da sua praxis pedagógica. Isso pensando tanto os professores em formação inicial quanto continuada, né? É um processo contínuo. E para isso, a gente deve buscar constantemente reinvenções na nossa prática, né? Reinvenções que sejam capazes de atender essas novas exigências formativas e que possibilitem uma verdadeira alfabetização para a Gaia, né? Para a Terra, para o mundo. E isso, claro, vai refletir na educação, né? No espaço-tempo em que nós, docentes, estamos atuando, né? Proporcionando, assim, um ensino-aprendizagem mais completo, né? Com formação de sujeitos coletivos que compreendem e pensam as suas ações dentro desse mundo complexo no qual a gente está, né? E para fechar essa fala, eu trago essa imagem, né, e o sentido de pertencimento ao ICOS, ou seja, à nossa casa, ao nosso ambiente, ao nosso lar, ao nosso planeta Gaia, né? E que por meio da educação contextualizada, da educação socioambiental, da educação cidadã, que nós conseguiremos atingir
e realizar uma efetiva educação para a terra, né? Então, com sujeitos sensibilizados, com sujeitos responsáveis quanto suas pegadas aqui em Gaia, né? Que eu acho que fica como mensagem maior, né? Nós termos uma pegada cada vez mais leve, né? Então, agradeço a todos pela atenção, né? Fico à disposição para dúvidas, considerações, esclarecimentos. E deixo também o meu e-mail, caso posteriormente tenham alguma dúvida. Muito obrigada!